Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, dizem que meu nome é perfeito para a profissão que eu exerço. É Maria das Graças o meu nome. E eu sou enfermeira padrão. Eu trabalho num grande hospital onde o movimento do pronto-socorro é muito grande. E eu amo fazer o que eu faço, sabe? É um trabalho que eu adoro. Você não imagina o trabalho que eu tive na pandemia. Houve uma ocasião que eu fiquei sem ir na minha casa, onde eu tenho 2 filhos, um marido. Eu fiquei sem ir na minha casa na época da pandemia 3 meses, 90 dias, sem pisar no chão da minha casa, sem ganhar um abraço do meu marido, um beijo dos meus filhos. Olha, foi difícil, foi um momento muito delicado esse da pandemia. Mas o que eu quero te contar agora é algo muito real. E eu nunca imaginei que eu pudesse vivê-lo da forma como tudo aconteceu. Era meu plantão, hospital hiper movimentado de uma grande cidade que é onde eu trabalho. Já estávamos caminhando para o fim do plantão. Para que você tenha uma ideia, eu saio no meu plantão às 6 da manhã. Eu trabalho a noite inteirinha, entrando 10 da noite e vou direto até às 6 horas da manhã. Já devia ser mais ou menos umas 4 horas da manhã. E de repente chegou um acidentado. Um rapaz que trabalhava com moto, fazendo entregas, havia sido atropelado por um carro que, segundo se comentava já, era dirigido por um embriagado. O atropelamento foi horroroso, terrível. E nós temos um código de combinação que eu prefiro não citar aqui, de que quando o paciente é muito grave, há aquela comunicação. E aquele era um paciente muito grave. Então eu, quando vi que precisaria muito de mim naquele momento, eu corri para o atendimento ao paciente. Só que quando eu cheguei na sala, o que aconteceu? Já tinham, com o paciente, 3 médicos. Todos os do plantão estavam lá. 3. E 4 enfermeiras que estavam auxiliando. Todo mundo, o plantão inteiro estava lá, porque o caso dele era gravíssimo. Então, quando eu cheguei na sala, eu não tive assim o que fazer. Eu cheguei assim a espiar, tive até dificuldade para espiar o paciente, como ele estava, o estado dele. Acompanhei a monitoragem por aqueles visores e aparelhos todos ligados. Ficam ali vários monitores. Eu fiz o acompanhamento e não tinha onde eu colocar a mão, não tinha espaço para eu fazer o atendimento. Então o que eu fiz? Eu saí da sala, não tinha como ajudar aquele paciente, não tinha. E acabei fazendo uma coisa que eu tento parar faz anos, que é fumar. Eu fiquei tão nervosa de saber que aquele era um atendimento dificílimo.
muito provavelmente perderíamos mais um jovem, eu saí para fumar. Não tinha espaço para eu ajudar a equipe. A equipe estava inteira lá, lutando. Uma pessoa a mais ali, embora, graças a Deus, eu seja estimada como uma excelente profissional, seria mais para atrapalhar. Não dava. Então eu acabei indo pro fumódromo e pensando, sabe, naquele paciente. Enquanto eu fumava, eu pedia a Deus para que tudo corresse bem, que se iluminasse a mente dos médicos. Mas quando eu tô lá, que eu fui bater a cinza do cigarro num cinzeiro, o cinzeiro, de maneira inexplicável, ele caiu. Mas não tinha como cair aquele cinzeiro. Ele ficava num tripé bem armado, era um cinzeiro daqueles grandes, e o cinzeiro caiu do tripé. Fiquei boba de ver, até levei um tremendo susto, porque na queda do cinzeiro fez aquele barulho. Foi quando eu tive que pegar aquele cinzeiro, recolocá-lo no lugar, e eu ouvi a voz da Almerinda, colega enfermeira. Das Graças. Oi, linda. Das Graças não deu. Tentamos tudo. O rapaz acabou de falecer. Puxa, que tristeza. Olha, eu confesso a você e a todo mundo que está ouvindo, apesar de convivermos diariamente com isso, apesar da gente ter essa convivência diária com acidentados, com pessoas que necessitam de socorro urgente, aperta o coração da gente quando observamos que uma pessoa morre. É tão triste, a gente sente, especialmente o jovem, e aquele era um rapaz jovem, que lamentavelmente chegou já muito mal devido ao choque que ele teve com o veículo na moto. Não deu para salvá-lo. Ela, a Almerinda, estava triste ao me dar a notícia, e eu também. Aí, como a equipe havia trabalhado, eu falei, deixa comigo o resto. Quando a gente fala deixa comigo o resto, não significa que estejamos menosprezando, mas é para dar um descanso da equipe que atuou. Quando eu disse deixa comigo o resto, é que eu tinha terminado de fumar, joguei o que restara do cigarro fora, e eu ia voltar para a sala e eu ia cuidar do cadáver agora do falecido. Então, quando eu voltei, a equipe médica já estava deixando o local, transtornada. Alguns estavam suando, porque se faz força, viu? Um detalhe aqui que eu quero passar para quem ouve e não acompanha: quando a gente faz aquela massagem para ressuscitar, na tentativa de ressuscitar um paciente, aquilo não é feito com vagar, não. Aquilo é feito com energia, com potência, com força. Então, os médicos estavam ofegantes e transpiravam, cansados por aquela luta a favor da vida, mas desta vez em glória. Uma luta que o resultado final foi a derrota. Nem sempre, graças a Deus, é assim. Aliás, na maioria das vezes, há a vitória, mas a gente tem que estar preparado para tudo. Os médicos se despediram, saíram. As enfermeiras também já não tinham mais o que fazer. E eu fiquei sozinha com o paciente. Foi observando aquele paciente, já sem vida, que eu comecei a pensar, nossa, olhando para ele, vou chutar, deve ter o quê? 28 anos, 29, não tem 30.
deve ser casado. Porque... falei? A marca da aliança no dedo, não estava a aliança. Eu não sabia se alguém da equipe tinha tirado, se no socorro alguém tirou, ou se ele próprio tinha tirado a aliança, mas ele não estava com a aliança. No entanto, a marca da aliança estava lá. Certeza. Mão esquerda, dedo anelar, casado, deve ter filhos. Meu Deus, como eu tenho os meus. Que eu já sofri tanto. Na pandemia, ausente 3 meses longe deles. Imagine o que essa criança vai passar agora sem esse pai, né? Deve ser criança pequena. E de repente não é uma só, mas crianças. Oh Deus, tenha misericórdia. Enquanto eu pensava, eu agia, é meio que automático. A gente vai pensando e vai agindo e executando o trabalho, desligando aqueles eletrodos todos que estavam ligados no peito, tirando a agulha fincada na jugular. Numa tentativa de ressuscitação também se faz isso. Enfim, tomando todas as providências possíveis. E aí, depois que eu tomei as providências possíveis, eu transferi aquele corpo já sem vida para uma outra maca. Não era difícil, a gente ter um jeito para fazer isso. Às vezes, numa puxada de lençol, a gente consegue. Quando eu coloquei na outra maca, eu saí do lugar da tentativa de ressuscitação e fui a caminho do necrotério do hospital. Cheguei com ele no necrotério do hospital. O coloquei ali, olhei no relógio, 5 horas da manhã, daí a pouco eu ia embora. Fiquei ainda um pouco no necrotério, talvez porque eu quisesse observar melhor aquele paciente, não sei. Eu senti essa necessidade de pedir uma força para a família, que preparasse, porque àquelas alturas a família não sabia de nada ainda. Mas no que eu estou no necrotério, eis que a surpresa acontece. Ele abriu os olhos. Eu levei aquele susto. A impressão que eu tive era da ressuscitação do paciente. Ele abriu os olhos. Ele não abriu um olho, ele abriu os olhos. Ele abriu os olhos. Eu levei aquele susto. E quando eu corri assim pro lado dele para tomar o pulso, eu vi nitidamente que a mão dele se mexeu. Era como se ele recuasse, tirasse assim a mão. Eu fui com tudo para tirar a pulsação e teve aquele recuo de mão. E eu ouvi, não, ele não moveu a boca, mas eu ouvi claramente. Você não fez nada, né? Você não fez nada, né? Meu Deus. Ele estava conversando comigo. Será que eu tô bem? Será que a minha mente, a minha cabeça tá legal? Eu tô tendo alguma crise? Eu vi, ele mantinha os olhos abertos. Ele moveu a mão, como que recuasse a mão no momento que eu fui pegar a pulsação, e eu ouvi agora nitidamente: você não fez nada, né? Eu assustadíssima, comecei a dar passos para trás, porque eu queria ganhar a porta e pedir uma ajuda. Quem sabe
a Almerinda tivesse ela agora lá no fumódromo, porque lamentavelmente ela era uma companheira também de cigarro, além de ser minha amiga do hospital. Eu vou chamar a Almerinda, ela vai me ajudar. Mas no que eu chego próximo da porta, eu vi que ele estava com os olhos fechados e a mão como eu tinha colocado. E eu pensei, não vou agora chamar a Almerinda. Calma. Será que isso tudo foi coisa da minha imaginação? Cansaço? Fim de expediente? Voltei para o interior do necrotério, próximo à maca onde ele estava. No atendimento, as roupas foram rasgadas. Eu não quero chocar as pessoas que não têm hábito com esse trabalho, mas é assim um atendimento hospitalar. Não dá tempo da gente tirar a roupa de nenhum paciente. Não dá tempo da gente desabotoar, puxar um zíper. Isso não existe. No desespero para salvar uma vida vale tudo. Então a roupa é rasgada. Muitas vezes é cortada com bisturi. Era o que tinha acontecido com ele. Ele estava com a roupa destruída. Praticamente ele estava nu. E eu falei, vou cobrir o corpo dele. Apanhei o lençol disponível para isso e me aproximei da maca, mas receiosa. E quando eu cheguei para cobrir o corpo dele, de novo o olho dele se estatela. Ele abre os olhos. E eu com medo, lençol na mão, pensei em jogar o lençol sobre ele. Mas de novo, desta vez, ouvi com mais clareza: "Você não fez nada, né? Foi fumar." Acrescentou esse detalhe: "Você não fez nada, né? Foi fumar." Eu sabia que a conversa era comigo, óbvio. Eu já explicara aqui, nesse relato, tudo conforme havia acontecido. Então, naquela hora, apesar de todo aquele susto, eu procurei me acalmar. E eu me lembrei que eu havia estado algumas vezes com uma senhora espírita, muito amiga da mamãe. Ela não era mais a minha vizinha, mas ela continuava vizinha da mamãe. No outro bairro distante, onde a minha mãe morava, que ela sempre dizia: quando algum espírito fizer contato com você, não se apavore, mantenha calma, porque um espírito não vai lhe fazer nenhum mal, não vai lhe causar nenhum mal. Muitas vezes ele está precisando de uma orientação, de um socorro. Basta que você diga: o que você quer de mim? Eu me lembrei das palavras da vizinha da mamãe. Ela continuava sendo a vizinha da mamãe. Então eu, com o lençol na mão, as minhas duas mãos ocupadas. Sabe quando você pega o lençol para cobrir? Mas antes de cobri-lo, diante dos olhos estatelados dele, sem saber o nome dele, eu olhei para ele, na direção dos olhos, e perguntei, procurando manter a calma: o que você quer de mim? O que você precisa de mim? Me perdoe, mas eu não fiz nada, não porque eu não quisesse ter feito, mas era porque já havia muita gente no atendimento, muita gente na sala te atendendo. Foi por isso. Mas eu queria ter te ajudado. O que você quer de mim?
Ele não movia a boca, mas eu ouvia nitidamente a voz, os olhos abertos e a voz nítida e clara. Eu quero que você avise minha mulher, diga que eu tô bem. Avise a minha mulher, diga que eu tô bem. Eu entendo porque você não fez nada. Estática, temerosa, mas lembrando da vizinha da mamãe, a senhora espírita. Eu vou fazer uma oração por você. Não ouvi a voz dele. Fiz a oração. Enquanto eu fazia a oração, como eu sou católica, fazia a oração da Ave Maria e do Pai Nosso, eu observei que ele estava de novo com os olhos fechados. Foi quando eu pedi licença e cobri o corpo dele. Fiz em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus perdoe todos os seus pecados e o receba no melhor da sua morada. Saí do necrotério. Encontrei com a Almerinda, mas acabei não comentando com ela nada. Eu queria ir até a recepção do hospital buscar informações sobre o paciente. E lá eu acabei obtendo tudo o que eu precisava sobre, agora sim, Túlio, o nome dele. O primeiro nome dele, eu peguei todo o nome completo. Mas por uma questão de respeito à família, eu vou usar apenas o primeiro nome dele, Túlio. Havia documentos e através desses documentos e informações da moto, eu fiz contato com a Eliane, esposa dele, que era mãe da Amanda, a filhinha dele, de 4 anos, conforme eu tinha imaginado, e de um bebê de colo, 2 meses, gente, Igor, o nome. Falei com ela, com Eliane. Eliane, Maria das Graças, eu sou enfermeira. Ela já sabia do acontecido. Ela já tinha sido comunicada. Ela chorava e dizia: não, eu já sei de tudo. E já me dispensava porque ela devia estar com muita gente na casa. Obrigada, eu já vou desligar que tem muita gente aqui. Eu já sei de tudo. Não era isso que eu queria dizer. Eu falei: só um minuto, por favor. 1 minuto, por favor. E quando ela parou para me escutar, eu falei para ela: olha, eu não sei se você acredita nisso, mas eu tive um contato com o espírito do seu marido. Teve? Agora? Tive. No necrotério do hospital, estando com ele. E ele pediu para eu fazer uma coisa que eu preciso fazer. Que eu te avisasse que ele está bem. Isso é muito importante. Ele queria te tranquilizar. Você precisa saber que ele está bem. Graças a Deus, apesar de todos os pesares da notícia péssima que você está recebendo, há uma notícia que, de certa forma, leva um conforto ao teu coração. Ele pediu que eu avisasse que ele está bem. Naquele momento,
eu senti que ela se acalmou, sabe? Ela estava desesperada assim ao telefone e nessa hora ela teve condição de falar comigo com mais calma. Eu cheguei a ouvir da parte da Eliane: nossa, que reconfortante ouvir isso. Obrigada, moça. Maria das Graças. Eu quis repetir o nome para que ela tivesse a referência. Maria das Graças. Sou enfermeira aqui. Maria das Graças. E ela se despede agradecendo a Maria das Graças. Por que eu fiz questão de não permitir apenas que ela me chamasse de moça e de repetir o nome dela? Porque naquela hora eu tive uma certeza que ela iria me procurar. E dito e feito, passado mais ou menos uns 2, 3 meses do triste episódio e do maior susto que eu levei em toda a minha vida, eis que a Eliane vai ao hospital e me procurou. Aliás, ela já tinha procurado no horário do dia. E o pessoal, quando disse que a Maria das Graças viria no período noturno para assumir o plantão daquela noite, naquela mesma noite ela me procurou. E ela queria ter um encontro comigo por razões óbvias. Ela queria os detalhes de como havia sido esse contato com o espírito do marido dela, e tal qual eu contei para vocês aqui nessa narrativa, eu fiz a mesma coisa com ela. Ela se emocionou durante todo o tempo, inclusive chorou durante todo o tempo. E ela me convidou para eu ir lá na casa dela, para eu conhecer as crianças, a Amanda, o Igor, que era de colo, agora já um pouquinho maior, porque tinham se passado aí alguns meses. Ela queria que eu fosse lá. E eu fui, peguei o meu marido, os meus filhos. No meu dia de folga, nós fomos lá na casa conhecer. Aí eu conheci a mãe dela, com quem ela estava morando. Inclusive, enquanto vivo estava o marido dela, eles moravam lá já. Quer dizer que o falecido morava com a sogra. Isso já ocorria. Então ela continuou morando lá e nasceu entre mim e Eliane uma grande amizade daí para frente. Para que vocês tenham uma ideia, o Igor, o nenê, ele não tinha sido batizado ainda. E ela me convidou com o meu marido e eu acabei me tornando madrinha do Igor. Olha que coisa, que graça. E nós mantivemos a nossa amizade até os dias atuais. Eu achei que deveríamos encomendar missas em sufrágio à alma dele. Passei ao padre todas as informações necessárias e as missas foram celebradas em sufrágio à alma do Túlio. E aí o nome completo. Nunca mais eu tive qualquer outro tipo de perturbação. Mas naquele exato instante em que eu conduzi a maca do Túlio para o necrotério, o espírito dele estava ali e precisava falar comigo. Depois essa senhora espírita, a vizinha da mamãe, me contou o seguinte: eu estive lá em algumas sessões com ela e ela explicou o ocorrido para mim, que ele, no instante da morte, havia se revoltado muito, e especialmente contra a minha pessoa, porque eu não participei da tentativa de salvamento dele. Eu fiquei assim impressionada, porque já tinham lá 3 médicos, 4 enfermeiras, não tinha nem como eu me aproximar. Eu questionei, por que se já tinha tanta gente?
porque o espírito dele, no contato com o meu, sabia que eu era uma pessoa que amava o que eu fazia, que eu já tinha ajudado a salvar tanta gente, salvei tantas. E ele depositava muita esperança de que comigo algo pudesse ser diferente. Obviamente que não seria diferente, ele já chegou praticamente morto no hospital. E isso ele acabou entendendo depois, porque espíritos de luz, conforme me explicava a vizinha da mamãe, acabou explicando para ele como o processo todo se realizaria. Daí, ele ter tentado no início me assustar, mas depois, no contato comigo, descobrindo a pessoa que eu realmente era. Perdão, teve um barulho aí, então vou repetir esse pedacinho. Mas depois, no contato comigo, descobrindo realmente a pessoa que eu sou de verdade, ele resolveu me fazer aquele pedido, que eu o atendi prontamente. Daí, a alma dele ter descansado em paz e ter ficado até muito feliz de saber da minha amizade e do meu contato com a Eliane e com os filhos dele. E me tornei até a madrinha do Igor, o filho dele. Essa é a história mais impressionante desse período em que eu sou enfermeira. Não comecei ontem, não. Eu tenho 16 anos já. 16 anos na profissão. Comecei a exercê-la com 24 anos. Acabo de completar 40, 16 anos de profissão. E esse foi um fato extremamente marcante na minha vida. Agradeço a atenção de todos. Queria pedir a você que deixasse o comentário aqui nesse canal, que curtisse a minha história com seu joinha, que se inscrevesse no canal e que, por favor, sobrando gentileza, mande um valeu demais pro Paulinho Boa Pessoa. Ele bem o merece.